Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, Meu Pai. De modo muito especial aos que acompanham através do YouTube, podcasts e, claro, também pela Rádio Alvorada de Londrina, nossa catedral no ar londrinense. Hoje, claro, no mundo inteiro essa catedral porque usamos a internet. Irmãos e irmãs, nosso programa traz sempre uma grande mensagem sobre como nós podemos ter esta comunhão com a nossa vida terrena, nossa dimensão humana e, claro, com a nossa dimensão espiritual. Ou seja, é nós fazermos essa junção do que Deus já nos preparou, mas o que cada pessoa vai também preparando para um dia chegarmos todos nessa morada eterna que é a casa celestial, ou seja, essa nova Jerusalém, ou como diz as leituras também, né? A Jerusalém celeste. Ou seja, participarmos de um grande projeto onde Deus quer que nós tenhamos sempre esta mesma dimensão de união e ao mesmo tempo conhecê-lo melhor. E hoje, de modo muito especial, estamos no último domingo do mês de maio, dia 25 agora, então nada mais justo do que nós fecharmos esse mês mariano com a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, aquela que, com esse título, trouxe para todos nós essa dimensão do amor, do carinho, da mãe e, ao mesmo tempo, é claro, sem dúvida alguma também, esta pertença, né, que o Pai quer que nós sejamos em relação ao que nós somos enquanto filhos adotivos. Portanto, o tema hoje, ele foi inspirado quando eu ouvia as palestras, né, as orientações do nosso saudoso arcebispo Dom Albano Cavalim, que nos deixou, está na casa do Pai com certeza, e ele um dia, em um retiro, usou uma frase muito importante sobre a dimensão dos milagres na igreja, né? E, claro, suscitando em especial o santuário Nossa Senhora Aparecida. Ele usou essa frase e esse pensamento, né? O que é de Deus permanece. Então vejam que, através dessa frase, envolve muita teologia para compreendermos a vontade de Deus. Recapitulando, né? Todas as vezes nós temos que compreender que a ação de Deus, quando existe, por exemplo, uma manifestação mariana, é Deus querendo que aquele povo encontre a paz através da ternura da mãe. Então Deus permite que essa aparição aconteça e a partir daí, claro, muitas coisas acontecem, muitas pessoas encontram a sua paz interior. Então vejam, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, nesse sentido de que o que é de Deus permanece. Se olharmos a condição humana, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, nós não teríamos encontrado um porquê, uma explicação de alguém que encontra, por exemplo, metade de uma imagem em um rio. Depois, no outro dia, algum tempo depois, essa pessoa, essas mesmas pessoas encontram novamente a outra metade da imagem. E um lugar que não tinha nenhuma dimensão de pessoas que se reuniam ou algo parecido. Mas, a partir daquele encontro de dois pedaços de imagens, por exemplo, toda aquelas pessoas, aquela comunidade, aquele grupo começou a ter vida nova. E claro, isso se dá porque aquela dimensão, o que é de Deus, vai permanecer. Alguém poderia pensar, mas padre, simplesmente uma imagem foi achada em 2 momentos. Sim, realmente, esse foi o fato. Mas se fosse simplesmente algo humano, ou um achado realmente, ficaria por ali mesmo. Não iria agregar tantas pessoas em torno daquela pequena imagem. Mas lembre-se, o que é de Deus permanece. E o que nós temos hoje naquela cidade Aparecida? Todo aquele coração que pulsa a fé das pessoas. Aonde vem pessoas do mundo inteiro para esse santuário, para simplesmente receber a bênção de Nossa Mãe, porque tudo começou nessa pequena dimensão. Alguns pensavam que fosse algo humano, algo que alguém teve sorte de achar as imagens, e não é assim, claro. Simplesmente Deus fez com que tudo isso acontecesse para que, a partir do tempo corrente, o nosso tempo, o nosso cronos, de cronometrar literalmente, então hoje temos 300 anos depois, essa dimensão aonde Nossa Senhora Aparecida, enquanto padroeira, ela transforma imensamente a vida da humanidade, imensamente a vida de nós brasileiros. Então, irmãos e irmãs, é preciso que tenhamos essa certeza de que a nossa fé, ela sempre vai caminhar de acordo com aquilo que Deus ele já escreveu na história. Mas claro, cada pessoa tem que buscar também
não é uma espécie de algo já programado, não. Deus, Ele quer que nós tenhamos a fé. Ele nos dá os elementos suficientes para que essa fé ela aconteça em nosso meio, mas claro, nem sempre as pessoas querem essa caminhada. Portanto, Deus, Ele suscita em nós essa dimensão, a fé. Ele nos dá os elementos necessários para que nós busquemos em nossa caminhada de dores, de dúvidas muitas vezes, mas que busquemos o quê? Esta presença real dEle. E essa presença real, claro, se dá através de muitos sinais. Nos mostrava, por exemplo, São João, o evangelista, ele sempre fala de sinais, né? Mas sinais traduzidos como algo extraordinário que transformamos em milagres. Sinais porque alguém veio, alguém colocou a sua dimensão ali de fé e algo aconteceu diferente, por isso é um sinal, é uma seta. Já nos leva a compreendermos mais o que Deus realmente Ele espera de todos nós. Então, Deus, Ele faz o quê? Em cada pessoa que o procura, Ele faz eclodir, né? Nascer esta fé. E é por conta disso que muitas pessoas no seu dia a dia vão encontrando o sentido para dizerem: eu vou ao santuário porque lá está, além da presença da minha mãe, né? Enquanto aquela que Deus confiou a sua manifestação, também está ali a presença do Pai. E claro, consequentemente de toda a Santíssima Trindade, segundo nos mostra o prólogo de São João, que desde sempre os três já estavam juntos. Irmãos e irmãs, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então esse é o tema de nosso programa hoje, Boa Noite Meu Pai, para nós compreendermos um pouco mais sobre, além, claro, da dimensão mariana, nós vemos como que Deus, Ele quer atuar em nossa fé, em nossa caminhada, buscando sempre o que Ele colocou como sinal para todos nós. Olha, interessante que quando nós olhamos um pouco a teologia, e de modo especial no direito canônico, não é verdade? Né? Não é bem a teologia, mas o direito canônico, encontramos, claro, dentro do direito, elementos teológicos. E um elemento fundamental para nós avaliarmos, né, uma conduta de uma investigação, por exemplo, de algo canônico, nós chamamos de fumus, né? Uma palavra latina que tem um indício, tem um significado importante, que é o quê? Algo que está apresentando ali, né? Fumus significa isso, né? Existe algo que a gente pode começar por ali? Então, quando eu falo, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, né? O seu título, literalmente, porque apareceu das águas, ali temos o quê? Primeiro, eu disse agora há pouco no bloco anterior que quando nós encontramos um sinal, né? Ali está sempre o quê? Uma vontade de Deus. E se realmente é de Deus, ou seja, a história vai nos mostrar, claro, mas sendo de Deus, vai então permanecer. Então nós podemos dizer que encontramos, né, no início da história da Nossa Senhora Aparecida, o fumus, ou seja, algo que nós, a partir daquele estudo, somente o tempo que daria essa resposta. E o tempo que é passado, esse tempo vai o quê? Vai valorizando aquela situação. E hoje então temos, né, Nossa Senhora Aparecida enquanto padroeira do Brasil, e mais do que isso, né, toda aquela dimensão de espiritualidade que paira naquele local, naquela casa, naquele santuário. Para vermos o que, irmãos e irmãs? Deus, Ele suscita em nós, lembre-se dessa palavra, suscitar, Ele reergue em nós, Ele deposita em nós, Ele confia a cada um de nós o quê? Esta nossa ida até esse campo da fé, porque, como disse, toda essa dimensão é porque Deus quis que daquele nada, entre aspas, né, algo surgisse. E algo que fosse capaz de modificar a vida do homem e também a vida da humanidade. Então hoje, por exemplo, quando você vai ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, percebe claramente como que as pessoas são gratas a Deus por aquele local. Agora, se fosse uma dimensão puramente humana, será que teria todas aquelas pessoas em voltas, né, do santuário, da Santa Missa, das salas do milagre, por exemplo, aliás, dos milagres, né? Será que teria tudo aquilo lá ao redor da que alguém fosse buscar algo que não crescesse pela fé? Então, aquele santuário, sem dúvida alguma, tem as mãos de Deus. Porque pouco tempo depois, né, apenas 3 séculos, tudo aquilo foi transformado de forma tal que a gente pode perceber a dignidade e a magnitude que é a casa da mãe. Isso por quê? Criada por mãos divinas. Então, irmãos e irmãs, o que é de Deus permanece. Então, por exemplo, você
que está todos os dias buscando uma vida de espiritualidade, você é de Deus, nós somos de Deus. Então, a nossa perspectiva é o quê? De permanecermos na grandiosidade da graça de Deus. Por isso, nunca se menospreze, por exemplo. Nunca pense que você é alguém que não tem o porquê estar aqui ou porquê não se amar, né? Claro, existe o egoísmo, isso não faz parte da condição divina, aquele amor egoísta, onde não olho o outro, não olho a perspectiva humana, olho somente para a minha pessoa. Claro que isso não é válido. Mas o se amar é o quê? É saber que você é uma criatura divina. E por ser essa criatura, Deus tem um amor muito grande por você. Assim como teve por Maria, enquanto aquela que ele escolheu, com toda a sua liberdade de menina, ela disse sim, e Deus fez o quê? Maravilhas na vida dela. E Deus, Ele também quer fazer maravilhas na sua vida. Basta o quê? Basta que as pessoas se conscientizem que elas são queridas e amadas por Deus. E Deus, sem dúvida alguma, quer fazer grandes coisas na vida delas. Retoma aqui, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida. Mas claro, com essa aparição, né, mariana, nós percebemos o quê? Que desde o início, né, porque sabemos todas as aparições é a mesma mãe de Deus, mas desde o início com Maria, quando Deus, né, através do anjo foi falar com ela, Deus já tinha com toda certeza que nos mostrou o tempo, todo esse projeto de vida para com ela. Mas por que aconteceu? Porque ela se deixou permitir. Ela se amou de maneira profunda, a tal ponto de perceber que através dela, pelo sim dela, pelo silêncio dela, pela obediência dela, todo o mundo sentiu essa transformação. Então, irmãos e irmãs, a ida a um santuário, qualquer que seja o título, é sempre isso, é perceber que em um dia da história, Deus quis fazer-se presente naquele povo. Olhemos o Antigo Testamento. Desde lá, Deus já queria fazer-se presente no meio do seu povo. Então, por exemplo, Ele colocou, né, pessoas para que esta presença dEle pudesse acontecer. Nós temos os profetas, por exemplo. São pessoas que dedicaram sua vida para com Deus e através de profecias, não porque eles achavam que era assim. Hoje nós temos muitas pessoas que acham que adivinham, que sabem do que está para acontecer e começam a lançar nas redes sociais, enfim, as adivinhações futuras, né? O que vai acontecer com probabilidades que não tem sentido algum, por exemplo, né? Mas no tempo em que eu me refiro ao Antigo Testamento, quando alguém falava, não era por conta dele, mas era porque esse alguém tinha uma profunda comunhão com Deus. E então, claro, Deus falava com aquela pessoa, essa pessoa falava com o seu povo e não era a voz daquele homem, mas sim a própria voz de Deus. E as coisas aconteciam conforme aquela pessoa tinha falado. Então, a ida hoje a um santuário requer isso o quê? Que você abra o seu coração, você abra a sua vida para que ali Deus possa trabalhar. Não mais pelo profeta, mas agora diretamente pelo próprio Filho. Quando alguém fala, por exemplo, que pôde sentir a emoção de quão grande é estar no santuário, não é porque Deus falou, né, no ouvido daquela pessoa. Não, de forma alguma. Deus não age dessa forma. Mas a pessoa sente no seu interior essa transformação. Nós assim chamamos de kenosis. Aquilo que vem por dentro, aquilo que queima, que transforma e que a pessoa sente que não é a mesma. Algo aconteceu. E esse algo, claro, é divino. Então, irmãos e irmãs, é esta proposta que cada santuário, repito, independente da veneração, né, do respeito daquele templo, da aparição mariana que houve naquele templo, naquele santuário, aliás, independente, é sempre Deus querendo se comunicar com o seu povo. E a partir disso, sim, a sua vida ela vai ter toda uma diferenciação no que diz respeito ao campo da fé. Portanto, é buscando, é se abrindo para Deus que Ele vai transformando a sua vida gradativamente e o tempo, é claro, vai sendo aquele que vai sendo cada vez mais propício para que eu ganhe de cada vez mais esta importante experiência de estar muito mais próximo de Deus através das aparições ou até mesmo, claro, através do campo de oração que aquele lugar Ele propicia para a minha pessoa.
Voltando, irmãos e irmãs, com o nosso programa Boa Noite, Meu Pai, para vermos e sentirmos como que Nossa Senhora, enquanto aquela que ouviu a voz de Deus, ela faz toda a diferença em nossa vida. E aqui eu quero contar um dos vários milagres, que ela traz para nós, em seu santuário em São Paulo, na cidade de Aparecida. Você deve conhecer o milagre, por exemplo, da menina cega, aquela que, caminhando em uma mata com a sua mãe, porque a mãe queria ir ao santuário, e claro, se perderam naquela mata, e a mãe não sabia para qual direção tomar. E claro, imbuídas da graça de Deus, através de Nossa Senhora, essa menina, que até então não enxergava nada, mas estava perdida tanto quanto a mãe, de repente a menina indica, entre as árvores, ela fala: mãe, olha aquela luz, olha aquele local cheio de luz. E quando a mãe olha entre as folhas que estavam das árvores, ela vê que ali já é o santuário. Ou seja, de repente, alguém que estava sem essa visão, perdida inclusive, ela mostra o caminho para a mãe inclusive. Então vejam, um milagre que ele faz, essa intercorrência na condição humana, é de imediato e para sempre. São critérios para que um milagre seja reconhecido, O imediatismo aconteceu agora, E vai perdurar para sempre. E assim, claro, esse milagre é contado como aquela menina que passou a enxergar novamente por conta do quê? Dessa fé que a mãe levou ela na sua casa, em seu santuário. Então, irmãos e irmãs, é dessa forma que Nossa Senhora vai nos instruindo para um dia chegarmos também na casa do Pai. Portanto, aquilo que é de Deus, como disse no começo do programa, ele vai sempre permanecer. Então o santuário hoje, ele tem aí toda a sua dimensão, qualitativa e quantitativa na dimensão de pessoas e também de fé. O santuário, ele busca o quê? As pessoas para que elas tenham e façam esta nova experiência com Deus. E aqui eu vou elencar algumas situações nesse sentido, do que é de Deus permanece para sempre. Por exemplo, Papa. Hoje estamos com o Papa Leão XIV. Isso significa que desde Pedro, São Pedro, que foi então o primeiro Papa, até hoje nós não perdemos esta linhagem. Claro, na história existem tantas dimensões de pessoas que dizem que houve essa falha, que houve uma ruptura, que houveram até 2 papas ao mesmo tempo, enfim, Mas não é uma dimensão teológica, não é de forma alguma. Nós sabemos que pela teologia, pela tradição, pela nossa fé inclusive, esta linhagem nunca perdeu a sua dignidade de seguir aquilo que Cristo já prometeu. Então hoje a gente pode dizer claramente também que o que é de Deus permanece. Imagine, mais de 2000 anos de história. E consequentemente, essas pessoas foram colocados por Deus, através do Espírito Santo, que induz as pessoas a, pela oração, reconhecer os dons daquela que é um candidato, por exemplo, e colocá-lo como o Papa, como aquele que é o defensor da fé, aquele que é o nós chamamos vigário de Cristo em nosso meio. Depois, os valores. Nós vimos hoje, inclusive, na leitura do Evangelho, sobre o amar a Deus, o amar ao próximo, que foi também tema do domingo passado do Evangelho. Então os valores não mudam. Eu sei que a sociedade muitas vezes quer que nós mudemos os valores. Coloca um antivalor e começa a insistir que é um valor, começa a insistir e querem que aquelas pessoas aceitem. Mas na verdade é um antivalor. Por quê? Por exemplo, a amizade. A amizade, ela é do tempo de Cristo, ela é hoje e assim sempre o será. Ela tem seus critérios, que é a reciprocidade, é o carinho de um para com o outro, é o valor em relação ao respeito que um tem para com o outro. Isso é a amizade. Se alguém colocar outros elementos para dizer que também é amizade, são falsos. O amor. Imaginemos o amor. O amor deriva de Deus. Então tudo que é amor, tudo que é aquilo que eu faço por amor e com amor, sempre vai ser bom para a outra pessoa e para a minha pessoa também. Mas uma vez que se torna egoísmo, por exemplo, no matrimônio, eu caso para que eu seja feliz. Será que essa é a proposta mesmo de um matrimônio? Não. A proposta é esta, eu casando com a minha esposa, eu vou torná-la feliz.
E ela estando feliz que eu a amo, eu também estarei feliz com essa situação. Mas outros colocam propostas diferentes do que é matrimônio, né? E a partir daí querem que isso seja protocolado, seja chancelado, e não tem como dizer mudamos, né, os atributos para que a palavra originária ela tenha outro significado. Não. Então, lembrando sempre, né, o que é de Deus permanece. Depois, os sacramentos. Olha que bonito, os 7 sacramentos, não é isto? Para dizer o que para nós também? Dizer que no sacramento nós encontramos essa vontade de Deus. Sacramento nos traz vida, é claro. Sacramento nos coloca num patamar onde reconhecemos a ação de Deus em cada pessoa, em cada dignidade que um traz pelo seu batismo. Então ali está também a presença de um Deus que está atuando em nosso meio. Portanto, os sacramentos, eles sempre vão traduzir a vontade de Deus na vida das pessoas. E depois temos a oração. Esta sim, né? Desde o tempo de Cristo, ela já nos traz essa proposta para que nós tenhamos uma conexão maior com Deus. Então a oração não é simplesmente um ato onde a pessoa acha que está rezando ou estando em comunhão com Deus, né? Diversas filosofias temos hoje. A oração é muito mais profunda. A oração é você saber que você é de Deus, você veio de Deus e vai voltar para Deus. E precisa, nesse caminho, nesse meio, você precisa se comunicar com Deus. Diariamente, inclusive. Então a oração, ela me coloca diretamente, né, no caminho do Pai, no caminho de Deus. Ela me coloca sabendo que eu, sendo filho adotivo de Deus, eu vou ter sempre essa comunhão com Ele. Eu gosto sempre de citar para as pessoas um filme que é muito interessante, né, onde ele trata essa comunhão da oração em pessoas que estavam entregues ao mundo, mas não eram felizes. E ao perceberem que a oração era o caminho, essas pessoas quase que mergulharam nesta oração e encontraram sentido para a vida. E esse mergulhar exigiu delas o quê? Deixar as fortunas que muitas vezes tinham, assim, demasiada, e encontrar um sentido na simplicidade, no amor ao próximo, na ajuda ao próximo também. O nome do filme é Terra de Maria. E de modo muito especial, quando ele traz, por exemplo, um bloco, né, que é um filme com vários blocos. Ele traz o bloco de uma modelo colombiana. E ela relata para nós o porquê que encontrou a felicidade diante do caos de tanto dinheiro na vida dela. Ela não era feliz, mas encontrando numa igreja, no terço, inclusive, ela encontrou a felicidade verdadeira. Então, irmãos e irmãs, esta é a proposta que nos traz hoje o programa Boa Noite, Meu Pai. Olharmos Maria como aquela que, ouvindo a voz de Deus, se colocou à sua disposição e Deus fez muitas coisas acontecerem na vida dela. Então, esta é a grande proposta que Deus quer que nós tenhamos hoje. Terminando esse mês de maio, o mês mariano, que nossa mãe sempre nos instrua para que a nossa caminhada tenha sempre uma dimensão muito plausível, ou seja, nós buscando a fé para que ela possa nos nutrir e nós encontrarmos o caminho da felicidade, ou seja, o caminho que vai nos levar um dia para a morada celeste, a Nova Jerusalém, ou seja, para o céu. Então aqui mais uma vez, Deus abençoe a sua pessoa, a sua semana, a sua família e desça mais uma vez sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.